Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje vou contar a história de Maria de Madalena para vocês. A história de Maria Madalena é fascinante e, ao mesmo tempo, misteriosa, pois há poucas passagens que faz referência a ela nos Evangelhos. Também poucos estudos históricos acadêmicos, e estes se baseiam em documentos muito antigos, que são raros. Talvez tenhamos mais informações nos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, por Chico Xavier, cujas fontes de informações são amigos espirituais como Humberto de Campos e Amélia Rodrigues. Essas informações do além advêm dos registros cásicos, que são como um campo de informação protegido pela divindade, cujo acesso está disponível no mundo espiritual e tem o propósito de nos auxiliar durante o despertar da consciência quando fazemos a passagem para esse plano, mas também é o registro histórico da humanidade, né? Principalmente naquilo que se refere às informações espirituais. Apesar de uma descrição mais completa sobre Maria Madalena, os livros psicografados trazem muita informação, mas não tudo sobre ela, pois é assim que a espiritualidade age. Nos revelam apenas o que é necessário e útil. Conforme relata Divaldo, o verdadeiro nome de Maria era Míria, e seu segundo nome, Madalena, era uma referência à cidade onde ela morou, Magdala, ou na pronúncia hebraica, Migdol, que significa torre. Como naquela época era comum se referir a alguém com o seu nome e o lugar onde essa pessoa morava, de onde ela veio, portanto, Maria Madalena era, na verdade, Míria de Migdol, ou Míria de Magdala, depende da pronúncia. Essa mudança que ocorreu no seu nome se deve às traduções feitas nos textos bíblicos. E Maria de Magdala, ou de Migdol, na verdade, não nasceu em Magdala. Ela ficou conhecida em Magdala, mas essa não era a sua origem. Porém, os livros psicografados não trazem essa informação exata. Ela era filha de mãe italiana e de pai grego. Seus pais costumavam frequentar os festivais que ocorriam com frequência em Jerusalém, como as festas das primícias, ou da festa da primeira colheita, e a festa das trombetas. Então, temos aí uma noção que eles, na verdade, viviam ao redor de Jerusalém. Quando Maria tinha por volta de 11 anos, ela acompanhou seus pais em um desses festivais, e nessa ocasião ela encontrou um contador de histórias que falou sobre ela, sobre a vinda que falou a ela sobre a vinda do Messias. Ele contou que um dia, que não estava muito longe, o Messias viria e surgiria como um libertador do povo eleito. E Maria perguntou a ele: como ele será? E o contador de história respondeu: ele será belo como a madrugada, será bravio como o mar açoitado pelos ventos, será nobre como a labareda do fogo, e será usado como uma espada nua. A sua voz será penetrante e doce como um favo de mel, e seu olhar balsâmico como a ternura de um coração de mãe, transmitindo vida a um filho doente. Maria ficou impressionada e essa revelação a marcou profundamente. Aos 15 anos, ela ficou órfã de pai e de mãe. E aí, logo em seguida, ela se envolveu num amor, mas que se revelou um falso amor. E esse amor prometeu a ela que ela ficaria rica e famosa. Então, ele a levou para Jerusalém e a vendeu como escrava para um bordel. Maria era muito bonita e formosa,
Ela tinha olhos azuis e um cabelo castanho claro, longo. Quando as meretrizes não estavam atendendo aos clientes nesse bordel onde ela foi parar, elas eram obrigadas a saírem para vender perfumes. E em uma dessas ocasiões, Maria Madalena ouviu novamente falar sobre o Messias e se recordou da história que ela havia ouvido quando tinha 11 anos. Maria foi muito desejada e ficou muito conhecida. Era a preferida dos homens poderosos. Ela se enriqueceu e conseguiu comprar a sua liberdade. Ela se mudou então para Magdala e lá adquiriu uma propriedade. A cidade de Magdala é descrita por Humberto de Campos como uma vila principesca, ou seja, cheia de casas de luxos, que se situava na margem ocidental do lago de Genezaré. E assim descrita, os palácios se erguem ao longo da praia, entre os leques das palmeiras e a sombra dos jardins. Imagine só com essa descrição. Seria como algo parecido com a Riviera Francesa nos dias de hoje. Era um centro de comércio grande, trazia muita prosperidade, possuía clima ameno. E para lá iam mercadores, políticos, militares romanos, aventureiros de todo o Oriente. E Maria chega a esse lugar e logo adquiriu fama. Seu palácio era procurado pelos príncipes das sinagogas, por ricos negociantes, por senhores de terras e até escravos. Altos funcionários da administração do rei Herodes, que levavam moedas de ouro, joias, dracmas de prata, perfumes raros e presentes exóticos. Ela se dava o luxo de escolher com quem ficaria e se tornou detentora dos segredos de homens influentes da época. Sabia muito do que ocorria nos palácios, sabia sobre as traições, sobre os jogos de poderes. E com tudo isso, apesar de tudo isso, Maria de Magdala não era feliz. Ela possuía uma tristeza profunda que minava as suas energias por completo. E às vezes ficava por dias seguidos e entregue à profunda amargura. Espíritos infelizes a tomavam em processo obsessivo, deixando-a por completo prostrada na cama, sem energias. Ela tinha tudo de material, mas uma ausência de amor verdadeiro. O amor que conhecia era, em verdade, luxúria e de sabor. Certo um dia, um mendigo vai à sua mansão e fica batendo insistentemente no portão até que um servo atenda e que diz a ele que logo de imediato fosse buscar a sua a sua proprietária, né, a senhora que morava na casa. E ele insiste para o funcionário e diz que a senhora lhe aguardava uma mensagem que ele tinha prometido e que ele tinha vindo para trazer essa mensagem e que era importante e que ele fosse dizer isso para Maria de Magdala. Então, o servo de Maria de Magdala ficou tão perplexo, sem raciocinar, que decidiu comunicar então à sua dona e ele está indo a caminho de comunicar, e quando ele se dá por conta, o mendigo vem vindo logo atrás dele, o empurra e vai entrando na casa. Maria estava cochilando, estava deitada, cochilando, né? E com o barulho ela acabou acordando. Ainda meio confusa, sonolenta e sem entender o que estava acontecendo, ela dá de cara com o mendigo, que lhe diz: Lembra-se de mim, senhora?
Sou aquele que em um dia interpelei em sua carruagem na estrada de Dalmanuta, pedindo-lhe uma moeda, e disse que estava indo ver o Messias, e que esse Messias fazia curas maravilhosas, e que eu queria ir até ele para que ele me curasse. A senhora então me jogou uma moeda e pediu-me que, quando eu o encontrasse, viesse avisar-lhe, pois as minhas chagas eram por fora e as suas por dentro. Pois bem, senhora, eu o encontrei e fui curado da lepra. Veja, estou limpo. E abriu a camisa. E hoje, disse ele estará aqui por perto, em Cafarnaum. Por impulso de uma força interior muito grande, Maria teve uma vontade imensa de ver o Messias. Ela pegou uma embarcação com o condutor e foi até Cafarnaum, que de barco, que ela foi de barco, de uma margem a outra, era uma travessia que levava cerca de 30 minutos. Chegando lá, ela colocou um capuz, pois ela temia as manifestações das pessoas se a reconhecessem, e, principalmente as pessoas que sabiam quem ela era. Jesus então estava na casa de Pedro, e quando Maria chega, empurra a porta devagar e vê aquele homem de média estatura, cabelos longos, e que estava de costa, e olha para trás e diz para ela: Maria. E ela fica perplexa e pergunta: Como sabes o meu nome? Eu te conheço desde muito antes, disse Jesus. E ela diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e de amargura. Com essas primeiras palavras, borbulharam dos olhos dela lágrimas, e Jesus ficou contemplando Maria. E ela continuou: Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E Jesus respondeu: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor o cobre a multidão dos pecados. Então ela, emocionada com aquelas palavras, disse que homem algum havia falado assim com ela até então. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações, e os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedades. Engolfada, envolvida em seus pensamentos, ela disse: No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção.
e é imprescindível que compreenda que, em suas sendas, a virtude tem de marchar por uma estrada fácil e demandar o reino através de uma porta muito estreita. Maria o escutava, ansiosa por compreender de forma completa aqueles ensinos novos, e interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Perguntou ela a Jesus. E Jesus fez um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Então Maria compreendeu com facilidade que a felicidade é algo muito precioso. O amor é algo muito precioso e que é necessário sacrifício para conquistá-lo de forma plena. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim, onde os homens travam a batalha? Prosseguiu Jesus para com ela. E Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar e sentindo no íntimo o deserto da mulher sem filhos. O que é ser uma mulher sem filhos? E exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe, porque ela tinha tido um aborto e não poderia mais ter filhos. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então ela desconhecia, e disse: Senhor, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. E Jesus disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso somente crer, disse Jesus. Na manhã seguinte, a vila de Magdala soube, pasmada, a notícia da conversão da pecadora. Distribuíra tudo o que possuía e ficou somente com o necessário para a sua nova vida. Diziam que ela voltaria às noites de prazer, que ela tinha ficado louca e que, na verdade, ela sempre foi louca. Maria de Magdala então se juntou aos discípulos de Jesus e, após o jantar que Jesus teve na casa de Simão, o fariseu, que era um homem rico e que gostava de receber em sua casa celebridades, é, ele tinha convidado Jesus e então Jesus, nesse dia, ele chega à casa de Simão e não é recebido com respeito, conforme os costumes da época. Mas ele fica na dele, não fala nada. E Maria de Magdala, sabendo que Jesus estava lá, foi até a casa de Simão. E ela foi tentada impedir a sua entrada na casa. E ela desafia os empregados e o próprio Simão, porque ela sabia que ele tinha muito a perder. Ele era frequentador do bordel dela, né? Ela conhecia os segredos de Simão, ele havia sido seu cliente. Então, com receio
de enfrentar ela, Simão a deixa entrar. E ela tem uma atitude inesperada nesse dia. Ela se atira aos pés de Jesus e começa a chorar. E as lágrimas molharam os pés dele, então elas enxugou com os seus próprios cabelos, e ela beijava os pés de Jesus e derramou perfume nos pés deles. E Simão havia ficado irritado quando viu isso, né? E se este homem fosse, de fato, um profeta, ele saberia que aquela mulher que estava tocando nele, ela era uma mulher de pecado. E então, e ele, assim que questiona a posição de Jesus. Mas Jesus aproveita a oportunidade para dar uma lição moral em Simão. E Jesus disse a Simão, querendo já testá-lo, né? Simão, diga-me, dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro para os outros. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem o que devia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Pergunta simples, objetiva, mas com a pegadinha. Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo? Disse Jesus. Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei? Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. A partir daquele dia, então, Maria de Magdala passou a seguir Jesus como sendo uma de seus discípulos. E durante essas pregações de Jesus, Maria tinha uma postura humilde, cuidando dos necessitados e servindo ao grupo em afazeres comuns, como fazer comida, por exemplo. Eles nunca aceitaram plenamente, apesar de sua conversão ser legítima e os seus propósitos verdadeiros, ela servia, ela sofria de certa discriminação por conta do seu passado. Eles também tinham muitos ciúmes por ela ser mulher e Jesus a tratar com muito carinho. Ela também era muito inteligente e compreendia com mais facilidade os ensinamentos de Jesus. No episódio da ressurreição, que Jesus aparece para Maria de Magdala e ela vai contar ao grupo, os discípulos não acreditam nela. E Tomé diz: Justo a ti ele foi aparecer? Por que não a Maria, a sua mãe, ou a Pedro? E quando os discípulos disseram para espalhar o evangelho, Maria de Magdala pede a Pedro que a leve com ele para a casa do caminho, a instituição que Pedro havia de cuidar. Isso já após a morte de crucificação de Jesus. E Pedro se nega e diz que você é mulher e a carne é fraca. A fé ainda é algo muito novo para nós. Pedro tem receio que Maria de Magdala coloque o projeto da Casa do Caminho em risco, né? E, na verdade, depois que Jesus morreu, Maria de Magdala fica sozinha, sem lugar para ir. Os discípulos se espalham, né? E Pedro se recusa a levar junto com ela, para ela ficar junto com os outros discípulos. Então, ela ficou em Dalmanuta, ali nas margens do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré,
uma vila vizinha, né, essa cidade de Magdala, né, Dalmanuta, fica próximo. Tentou arrumar um trabalho, mas ninguém dava, ninguém estendia a mão. E os homens começaram a sugerir que ela voltasse a se prostituir, pois ainda era muito bonita. Então ela começa a mendigar. E alguns dias depois, algumas semanas depois, ela está na praia e ela vê um grupo de leprosos que vinham de Idumeia. E passando por ali, em direção a Cafarnaum, eles perguntaram por Jesus, o Nazareno. E ela disse: Ele não está mais entre nós. Eles o mataram pregado na cruz. Então, ela reúne aquele grupo sob as árvores próximo à praia e começou a falar sobre Jesus e os seus ensinamentos. Mais tarde chegaram ali as autoridades locais, vendo aquele grupo de leprosos, e na época os leprosos não podiam ficar nas cidades, e expulsaram todos dali. E aí Maria de Magdala os conduziu até o Vale dos Leprosos, em Jerusalém, e passou a viver com eles lá, nesse lugar. E todos os dias, no final da tarde, ela falava com ele, com com aquelas pessoas de corações sofridos, enchendo-os de conforto, de amor, contando sobre Jesus, seus ensinamentos. E passado 10 anos ali, certo dia ela estava se banhando em uma cachoeira e percebeu uma ferida. Aí ela pegou um graveto, começou a apertar e não sentiu nada. Percebeu então que ela tinha adquirido lepra. Porém, ela não se entristece, pelo contrário, compreende que por através daquelas chagas do corpo, ela haveria de espiar o que de errado tinha feito com ele, com o corpo. Mais de 20 anos, ela já com 64 anos e sentindo-se no final da vida, decide ver Maria, a mãe de Jesus, que estava em Éfeso. Chegando às portas da cidade, uma caminhada longa, ela desmaia e é acolhida por um casal. Em delírio, ela chama pelo nome de Maria e de João. Então Maria é chamada e cuida dela por mais 3 dias, até que ela desencarne. Logo após o seu desencarne, Maria de Magdala sente um alívio total nas dores e se vê volitando sobre as árvores de Cafarnaum. Jesus a recebe no plano espiritual e diz: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito, vem, eu te espero aqui. No plano espiritual, Maria Madalena cria a fraternidade do cálice, cuja finalidade é amparar os doentes, os leprosos, criaturas desvalidas e mulheres sem família. Alguns relatos mediúnicos informam que Maria de Magdala ainda teve outras encarnações, e a sua última encarnação como Madre Teresa de Ávila, na Espanha, em 1515, e faleceu em 1582. Foi uma mulher revolucionária para sua época, escreveu vários livros considerados como sendo uma verdadeira pedagogia espiritual. Foi declarada doutora da Igreja Universal por João Paulo VI, em 27 de janeiro de 1970. Essa é a obra dessa irmã, Madre Teresa de Ávila, que teria sido uma encarnação então de Maria de Magdala. Miriam de Migdol, ou Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, fez um sacrifício pessoal imenso ao deixar para trás uma vida de conforto para se lançar num projeto de transformação espiritual. Fez despertar em si a centelha divina que cada um de nós temos de nós. Essa centelha de Deus está dentro de nós e compete a nós despertar essa centelha. Entendeu e colocou em prática o amor incondicional. Seguiu Jesus durante a sua vida e também depois de sua crucificação.
Um único encontro com o Mestre e seus ensinamentos foi suficiente para ela compreender o quanto maior era a vida espiritual em relação à vida terrestre. E que tenhamos nós a mesma capacidade de reflexão e ação que Maria de Magdala. Esse é um exemplo muito significativo para nós, que tenhamos nós, que façamos nós uma reflexão sobre essa história e como podemos enfrentar os obstáculos em nossa vida e compreender, como ela compreendeu, a importância da transformação espiritual. Com a paz do Senhor, muito obrigado. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.